era para sair em 68, mas foi impedido de ser publicado, e utilizando como referencial teórico Pierre Bourdieu, tanto no que se refere a trajetórias intelectuais, como é que Bourdieu considera que uma trajetória intelectual surge, como ela se desenvolve, e tanto na questão sobre consenso, que os estudos sobre a ditadura militar recentemente no Brasil, eles têm focado justamente nesse aspecto. Enquanto antes se debatia muito a truculência, os aparelhos repressivos, tentavam destrinchar todos esses mecanismos de repressão. Ultimamente as pessoas têm questionado como tantas pessoas consentiram com a ditadura, consentiram de que maneira foi um apoio legítimo, foi um apoio, uma indiferença geral da população, como um regime autoritário se manteve em pé por tanto tempo, né? Por isso que o consenso entra em debate na historiografia, como governos autoritários conseguem articular mecanismos, inclusive conquistando a opinião pública a favor deles, né? Então, o Bourdieu ele me ajudou a pensar a questão do consenso e por tabela da resistência, quando ele trata da violência simbólica, que é justamente essa outra mão da dominação, né? Não é a dominação material e essa dominação simbólica, como ela se articula. Bem, no primeiro capítulo, eu tratei da narrativa da experiência do Aldizio, como ela nos foi passada por ele durante as entrevistas, né? Tentei destrinchar tudo isso, como ele construiu essa narrativa, e me foquei em alguns pontos, como a origem social, a família e o grupo em que ele se inseria naquele momento, os amigos dele, né? Por isso eu também tentei falar um pouco da experiência dos amigos mais próximos, como o Márcio Souza, o Joaquim Marinho, o Roberto Carrani, e também falei, ainda no primeiro capítulo, um pouco da entrada dele nos jornais, né, já que ele está nessa carreira desde então, né, até hoje, lá firme e forte lá no Amazonas em Tempo, né? E no segundo capítulo eu foquei especialmente nas tradições literárias amazonenses e nacionais também. Como ele estava iniciando a sua carreira de poeta nesse momento, né, eu queria entender que tradições ele recusava, que tradições ele se filiava. Então, nesse segundo capítulo, eu falei um pouco disso, sobre os debates que existiam no Rio de Janeiro e São Paulo, sobre tropicalismo, arte engajada, poesia marginal, e os debates que existiam aqui em Manaus sobre o Clube da Madrugada e a Academia Amazônica de Letras, e dessa nova estética que o grupo do Aldizio estava tentando trazer para a cidade, né? E no terceiro capítulo eu vou falar sobre justamente a articulação da experiência dele enquanto estudante, enquanto poeta, enquanto dramaturgo, enquanto morador que experimentava a Manaus dos anos 60, né? Como essa experiência se liga com a poesia dele em estado de sítio. Então eu vou analisando alguns poemas, analisando também poemas que não são desse livro, poemas do livro posterior, que é Malária e Outras Canções Malignas, e também falando um pouco da atividade dele no teatro, na frente, junto com o Nelson Menão, na frente do Teatro Experimental do SESC, o TESC. No quarto capítulo, eu vou falar especificamente dessa relação do Aldizio do Aldizio e seus amigos com a ditadura, como é que essa opressão velada ou não interagia com eles, né, com as suas experiências. E a conclusão que eu chego nesse quarto capítulo é que a ditadura em Manaus ela soube articular muito bem com essas elites regionais, e que mesmo essas elites elas também tinham uma zona de permissividade que acabava escolhendo quem proteger, quem não proteger, mas não que isso signifique que foi uma dita branda que aconteceu no Amazonas, que não houve brutalidade aqui, mas que essa construção do consenso no Amazonas e com uma construção da ordem, ela acabou inibindo muitas manifestações que aconteceram, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas que aqui foram inibidas, o que não quer dizer que não houve uma resistência, e que
principalmente através da experiência do Aldizio, a gente percebe uma resistência multifacetada, que ela é uma resistência seletiva, e que talvez essa resistência seja a mais difícil de detectar, e talvez eu tente, numa pesquisa futura, quem sabe, detectar essa resistência para além dos artistas, né? Não sei, então fica aí a provocação. Eu fiquei um pouco assim, admirado com o seu esforço, né, de não só mobilizado em relação às entrevistas, mas tentar fazer certas combinações no modo como você vai costurando o seu texto, entrelaçando, inclusive com a parte que você pega as entrevistas, as falas da entrevista e alguns poemas, alguns versos que você ressalta para fazer isso. Eu acho que essa parte é a melhor parte do seu trabalho. Primeiro, eu quero ressaltar a qualidade da tua escrita, uma escrita bem legal, dentro de uma norma culta e feita sobretudo a partir de uma veia literária. Isso aqui eu achei muito importante da escrita. Eu acho que a gente necessita ter um domínio razoável da escrita, não apenas do pensamento, mas materializar isso na forma escrita. Segundo, quero também destacar o teu modelo teórico, metodológico adotado para o desenvolvimento da pesquisa, tanto no que diz respeito ao procedimento que você adotou para estabelecer a conversa com os teus entrevistados, né, a partir das temáticas eleitas, como também a partir do referencial teórico que você apresenta para análise do teu trabalho, que baseado na perspectiva de Bourdieu, numa parceria com uma análise Foucaultiana do poder. Terceiro, quero destacar a qualidade da análise, não apenas da escrita, mas das análises que você faz no trabalho. Elas também são, a meu ver, na minha perspectiva, muito relevantes para o entendimento. Nós estamos vivendo um momento em que há em certas ocasiões de manifestações que se dizem populares, né, nós vemos algumas falas pedindo a ditadura de volta. E este é um documento que pode muito bem, se divulgado, né, demonstrar para a sociedade o perigo que se tem de se viver numa sociedade que não tem o mínimo razoável, o mínimo necessário de democracia. Né? As sociedades autoritárias, elas não são apenas ruins, né, para a ciência, elas são ruins para a ciência, para a cultura e para as diversas possibilidades de existência que não estão de acordo com as normas ditatoriais estabelecidas. Então, eu acho que o teu trabalho cumpre com essa função, né, como dizia Peter Burke, né, a história tem como função, né, é como se fosse um cobrador de imposto, né, tem como função lembrar o devedor da dívida que possui. A banca aprovou, né, a unanimidade, apenas recomendando que seja realizada, né, uma revisão do aspecto formal do texto, aquelas questões, né, na escrita, e também a banca sugere que seja publicado de forma de lei. Nós queremos agradecer imensamente a leitura do Marco Aurélio, a presença e disponibilidade, né, também do professor José Vicente, muito obrigada. E também agradecer a presença do objeto de estudo, né?